Olá a todos e sejam bem-vindos à nossa aula introdutória sobre Radiologia Geral, parte 1. Meu nome é Marcelo Augusto Fonseca, sou criador e autor da página Radiologia com Didática no Facebook e vamos dar início aos nossos estudos radiológicos com essa pequena introdução sobre os principais métodos de imagem que nós temos disponíveis hoje em dia. Ao pessoal que já me acompanha no meu canal de videoaulas do YouTube vai perceber que essa aula está sendo regravada. A aula original que eu gravei há muito tempo atrás, eu deletei do canal, estou retirando do canal para colocar essa gravação em cima, essa regravação, a fim de que eu melhore o que já é bom e torne mais didática ainda a radiologia, que é sempre o meu lema. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar 3 links. O primeiro link vai direcionar vocês para a minha página do Facebook, Radiologia com Didática. O segundo link vai estar direcionando vocês para fazendo o download dessa videoaula, caso queiram baixar no seu computador, tablet, enfim. E o terceiro link estará disponibilizando para vocês uma apostila didática. As minhas videoaulas geram uma apostila sobre o tema. Se você foi em algum dos meus vídeos na descrição do vídeo e não conseguiu ver ou não teve nenhum link, aguarde um pouquinho que essa apostila ainda não foi feita, tá bom? Então vamos dar início à nossa aula. Quando a gente fala de radiologia, até para quem já pagou e mesmo para os que estão pagando agora, sempre vem essa imagem dessa animação na cabeça, uma tempestade, uma coisa assim absurda, que traz medo, enfim. Isso porque muitas pessoas estudam radiologia de maneira errada. A gente tem que estudar com maneira certa, maneira didática. E é isso que eu vou estar me propondo a mostrar para vocês no decorrer dessa videoaula. Então, basicamente, antes de darmos início, nós temos que passar por algumas introduções gerais. Que introduções são essas? A gente tem que entender que a radiologia ela é fundamental para a esmagadora maioria das especialidades médicas. Quem nunca pediu um exame de imagem complementar, por exemplo? E nós temos que ter duas coisas em mente sempre que olhamos para um exame. Temos que saber qual é o exame, se é uma tomografia, uma ressonância, um ultrassom, e temos também que saber qual o método de aquisição daquele exame, se foi um raio-x, se foi o som, se foi o magnetismo, enfim. Nós temos que saber isso porque é isso que vai nos margear para a nomenclatura. E com isso a gente não vai errar a nomenclatura radiológica, que eu vejo muita gente errando por besteira. Então, vamos começar com os raios-x, convencionais no caso. Todo mundo aqui eu acho que já bateu um raio-x, mas eu vou explicar um pouquinho sobre ele. Antes, eu vou estar dividindo cada exame em tópicos e vou estar comentando esses tópicos. Então, vamos ver agora como se realiza o exame e vamos ter uma noção de nomenclatura do raio-x. Basicamente, pessoal, nós vemos aqui que o raio-x é uma radiação ionizante, certo? Então, se ela é uma radiação ionizante, ele pode prejudicar células e o DNA dessas células. Por isso que quando a gente mexe com radiação ionizante, seja o raio-x ou seja a tomografia, temos que tomar cuidado. Então, como que acontece a formação do raio-x dentro do aparelho? Basicamente, a gente aplica uma diferença de potencial nessa substância chamada cátodo, que vai liberar elétrons em alta velocidade para o ânodo, que ao se chocar com o ânodo vai liberar e gerar o raio-x. Vale ressaltar que a maior parte dessa energia é convertida em calor e não em raio-x. Apenas uma menor parte é direcionada à formação dos raios-x. Então, basicamente, a gente tem o chassi radiológico, onde eu coloco o filme radiográfico dentro, posiciono o paciente, seja em pé, deitado, sentado, enfim, na posição que eu bem desejo para estudar aquele tecido, e vou e aciono o aparelho. O aparelho vai emitir o raio-x, que vai atravessar o tecido e vai pegar essa informação que ele conseguiu acumular na passagem desse tecido e vai depositar no filme. É o que a gente vê, por exemplo, aqui num punho, por exemplo. Muitas pessoas têm dúvida na radiologia geral sobre as tonalidades que a gente usa. Muitos acreditam erroneamente que a gente utiliza apenas a coloração de preto e branco, mas a verdade é que a gente utiliza a coloração de tons de cinza.
Porque se fosse preto e branco, a gente ia ter uma imagem mais ou menos parecida com essa. Já, conforme vocês podem ver aqui, o grau de definição é bem melhor aqui utilizando tons de cinza, tá? Então, o que a gente precisa entender? A nomenclatura do raio-x gira em torno da opacidade do composto. Ou seja, se eu tenho uma região, uma lesão, qualquer coisa que seja radio-opaca, significa dizer que ela é branca no raio-x. Ao mesmo tempo que se eu tenho uma coisa que é radiotransparente, significa dizer que essa coisa no raio-x é preta, tá bom? Um exemplo de uma substância muito radiopaca é o osso, e uma substância muito radiotransparente é o pulmão. Então, a gente vai falar inclusive disso agora, as escalas de opacidade, ou seja, o que é mais opaco, o que é mais transparente. Então, vocês observam a numeração de 1 a 4, onde 1 está representado o ar, 2 o tecido subcutâneo ou gordura, 3 partes moles, músculos e 4 o osso. Aqui à direita você pode observar a coloração que vai do mais preto ou mais radiotransparente até o mais radiopaco ou mais branquinho. Você tem o ar, a gordura, a água e o cálcio. Ou seja, o ar, que está representado aqui, é o mais radiotransparente. Em seguida, vem a gordura, ou tecido subcutâneo. A água aqui representada está nas partes moles, então a gente tem água barra partes moles. E por último, o cálcio, no caso, os ossos, tá bom? Então, essa é a escala de radiopacidade de maneira crescente. Ar, gordura, tecidos moles e osso, tá? Basicamente, o raio-x ele tem algumas vantagens, também tem desvantagens, obviamente. Uma das principais vantagens é o baixo custo que o aparelho tem, o tamanho dele, e ele é até bem acessível. Uma desvantagem é que ele utiliza radiação ionizante, como eu bem mencionei, e uma das principais, se não a principal desvantagem do raio-x, mas que pode ser facilmente driblada, é a sobreposição de imagens. O que é isso? Observe essa lesão no pulmão direito. Ué, Marcelo, pulmão direito? Como assim? Esse é o pulmão esquerdo? Não, é o pulmão direito. Em radiologia, pessoal, eu vou até ensinar esse macete para vocês. Eu chamo de princípio da contralateralidade para que vocês fixem melhor, mas é uma mera questão de posicionamento anatômico. Ou seja, na radiologia, as coisas são contralaterais. Então, esse pulmão aqui é o pulmão direito. E esse pulmão aqui é o pulmão esquerdo, certo? Então, entendido isso, em outras regiões também você pode aplicar isso. Ou seja, entendido isso, vamos prosseguir. A gente observa uma lesão opaca, certo? Branquinha, no pulmão direito, tá? Essa lesão, se eu tivesse só essa incidência, só essa imagem, eu não conseguiria dizer, a menos que eu utilizasse algumas técnicas radiológicas avançadas, como o sinal da silhueta, que eu não vou falar aqui, mas se eu não utilizar isso, eu não teria como saber em que região estaria essa lesão. E isso acontece não só no pulmão, mas em várias outras regiões. Então, o que é que a gente utiliza para driblar esse efeito de sobreposição de imagem? A gente utiliza uma outra incidência, geralmente uma incidência que nos dê profundidade. No caso da radiologia de tórax, nós temos a PA e aqui a perfil, tá certo? Mas pode ser utilizado em outros casos, eu vou até mostrar outros exemplos. Aqui um paciente com raio-x de crânio, onde você pode observar aqui pelo círculo vermelho fragmentos metálicos de alta densidade. Ou seja, você observa aqui que ele possui o quê? Uma opacidade muito grande. Isso aqui foi um ferimento por arma de fogo. Já aqui embaixo você observa um paciente, nesse caso um paciente psiquiátrico, que ele introduziu uma garrafa pelo ânus, enfim, e aqui ficou. Quando você faz uma incidência só, você pode, no começo, por ser iniciante, não ter muita noção. Mas quando você utiliza a ponderação, ou quando você utiliza uma outra incidência, no caso aqui de perfil, você consegue ver bem direitinho os planos na qual a garrafa está. Bem, vamos falar agora da tomografia, a tão temida tomografia. Qual é o método de aquisição das imagens? Foi o que eu falei para vocês no começo. Duas perguntas a gente tem que fazer. Qual o exame que a gente está vendo e qual o método de aquisição de imagens, tá? Nos raios-x convencionais, né? Pô, não precisa nem falar, não tem nem graça. O método é o próprio raio-x. Aqui na tomografia também.
Ué, Marcelo, como assim? Eu não estou entendendo. Calma, eu vou explicar direitinho. Para a gente entender, a gente tem que ter noção de funcionamento. O funcionamento da tomografia é como? Basicamente, pessoal, o paciente vai se apoiar ou deitar, enfim, nessa mesinha aqui. E aqui tem um aparelho cheio de tubos de raio-x aqui dentro. Esses tubos, eles giram em torno do paciente e vão fatiando ele constantemente. Ou seja, eu não estou aqui querendo que vocês saibam qual é o melhor aparelho, se o helicoidal, convencional, multislice. Não quero saber disso agora. Quero que vocês entendam a lógica da coisa, tá bom? Não quero que vocês decorem aparelhos aqui, tá bom? Então, o que acontece? Essa máquina vai girar em torno do paciente, como está mostrando aqui, e esses tubos vão estar emitindo radiação e vão estar fatiando o paciente, tá bom? Conforme o paciente vai passando pelo aparelho e vai sendo fatiado, as imagens vão sendo geradas, que vão para o workstation, ou seção de trabalho, e a estação de trabalho, e vai ser remontado. Ou seja, com o aparato de computadorização, o que é que acontece? Os cortes axiais eles podem ser transformados e recombinados para formar cortes coronais e cortes sagitais. Tá? O que acontece é que eu tenho que ter uma qualidade de corte bom, porque se eu não tiver uma quantidade e qualidade de cortes bons em um determinado tempo, o que vai acontecer? Essas reconstruções coronais e sagitais podem ficar prejudicadas por falta de informação. É como uma imagem que não carregou toda e você quer salvar ela rápido. Você salva, mas às vezes você salva só metade, pode salvar borrado, enfim, um exemplo didático. Então vamos tentar entender a lógica agora. Imagine essa mola que está aqui representando o trajeto que o aparelho de tomografia faz em torno do paciente, e aqui a gente tem do lado uma maçã. Observe que essa maçã está sendo cortada em um certo período de tempo, mas cortada apenas uma vez. É muito possível que a gente deixe escapar alguma informação entre esses cortes. Uma lesão que poderia estar aqui, por exemplo. Tá? Já nesse outro caso, a gente tem várias molas fazendo o mesmo trajeto. E você percebe que a qualidade de corte é bem melhor. Você consegue examinar muito mais do que aqui em cima. E isso, que eu dei exemplo da maçã, se transcreve para o corpo humano. Então, observa aqui, no caso, um single slice, ou seja, um único corte por um determinado período de tempo, e um aparelho multi-slice ou multicortes. Veja como o multi-slice consegue muito mais informações do que um single slice, por exemplo. E perceba que quanto maior a quantidade de cortes por um determinado período de tempo, mais tecido eu vou conseguir captar, mais informação eu vou ter. Então, na hora de reconstruir as imagens, eu vou ter uma qualidade assustadora. Tá bom? Basicamente, pessoal, essa qualidade e esses aparelhos podem ser tão bons a ponto de gerar reconstruções em 3D. Como vocês podem visualizar aqui, componentes ósseos, em 3D. Observa como que a tomografia ela pode ser altamente rica em detalhes se a gente fizer o exame bem feito, com a qualidade bem feita, nível de corte bem feito. Observa uma remontagem em 3D e olha como a qualidade é perfeita. Aqui um corte sagital. Então vocês vejam que a tomografia, se você souber usar a tomografia, ela é um empecilho muito bom para você. Aqui outra remontagem com coração e vasos do mediastino, por exemplo. E, inclusive, a tomografia pode ser utilizada para fazer mapeamento coronário, ou então averiguar fluxo e reconstruções em 3D que você queira fazer. Então, é um exame muito versátil a depender do seu uso. A nomenclatura funciona como? A nomenclatura funciona com base em densidades. No raio-x a gente tinha o quê? Opacidade, ou seja, rádio transparente era preto, rádio opaco era branco. Aqui na tomografia nós temos densidade, hipodenso, isodenso e hiperdenso. Hipodenso são substâncias pretas. Isodenso são substâncias que possuem densidade semelhante e, portanto, adquirem cores parecidas, cores de cinza, tons de cinza bem parecidos. E hiperdenso são aquelas lesões ou imagens que são mais esbranquiçadas. Você pode ouvir o termo hiperatenuação ou hipoatenuação.
hiperatenuação são regiões brancas e hipoatenuações são substâncias pretas, tá? Uma dica é tudo que tem hipo é preto, tudo que tem hiper é branco. Uma dica assim didática, tá? E aí o pessoal às vezes fica, poxa, Marcelo, como que eu vou descobrir ou saber que lesão é hipodensa, isodensa, hiperdensa? Calma. É muito simples e eu quero que vocês pelo menos saiam da tomografia entendendo essa escala que eu vou mostrar para vocês, que é a escala de densidade de Hounsfield. A escala de densidade de Hounsfield nos dá as principais densidades dos principais componentes ósseos, principais componentes corpóreos, perdão. Ou seja, existem tabelas gigantescas, existem tabelas mais curtas. Eu vou estar aqui me prendendo ao que é mais básico. Então vocês observem que o ar ele possui densidade de aproximadamente -1000. Então ele tem uma hipodensidade muito característica. Já a gordura tende a ter uma densidade também negativa, mas bem menor, de -60 a -100, e possui um cinza escuro. A água possui 0 e as partes moles até 100. Mais que 100 já seria componentes ósseos no caso. Aqui à direita você observa uma outra escala de Hounsfield voltada mais para a neurologia, onde você pode observar que o ar continua com -1000, a gordura -100, água 0, fluido cerebroespinhal, sangue, substância cinzenta, branca, enfim. O que eu quero que vocês entendam aqui são ar, gordura, água, partes moles ou músculos e osso. O ar -1000, a gordura -100, a água 0, as partes moles, músculos até 100 por aí e o osso 1000. Ou seja, eu quero que o que fique dessa tabela toda que eu mostrei são esses 5 componentes. Eles são os que vão mais margear nossos diagnósticos na tomografia a nível básico. Então eu quero que vocês entendam isso. O ar -1000, gordura -100, água 0. Partes moles 40 até 90, 100, por aí eu boto 100 para sempre ter na cabeça os númerozinhos chaves. E o osso aproximadamente 1000, tá? Então -1000, -100, 0, 100 e 1000, tá? Eu tento ter esses números chaves na cabeça para nunca esquecer, por mais que esses números variem um pouquinho, tá? Mas é uma dica, sempre tenham números na cabeça para que essa tabela não lhe fuja à memória quando for requisitado. E basicamente a tomografia ela utiliza um método de estudo muito engraçado e interessante ao mesmo tempo. São as janelas tomográficas. O que é que significa isso? As janelas tomográficas são janelas de estudo que eu uso para avaliar melhor um órgão ou uma região que eu quero. No caso, você observa aqui que eu estou focalizando o quê? O encéfalo. Então eu estou com a janela cerebral aqui, tá? Ao lado eu tenho o quê? A janela óssea. Eu estou focando o osso. Eu não vejo mais o encéfalo, tá? Isso tudo a gente faz dentro da estação, tá? Da estação de imagens. Eu não vou estar explicando aqui como que se faz cada janela, até porque não é o nosso foco. Mas vocês percebam que na janela óssea, por eu focalizar o osso, que é muito hiperdenso, eu começo a criar um contraste com substâncias ou regiões que são hipodensas. E por que essa região está hipodensa? Porque ela contém ar. O ar tem pouca densidade. Então, ele é hipodenso. No caso, seus paranasais e as células da mastoide. Aqui embaixo, você observa uma janela conhecida como janela mediastinal. Ou seja, você consegue visualizar bem o mediastino e certas partes moles e você não consegue ver o pulmão. Já ao contrário, numa janela pulmonar, você isola os pulmões e deixa o mediastino totalmente esbranquiçado. Ou seja, você focaliza nas estruturas pulmonares. E cada janela dessa é importante para a avaliação daquele tecido que eu quero. Ou seja, você pode ter janelas cerebrais, ósseas, mediastinais, pulmonares, partes moles, enfim, tá? A tomografia ela é bem versátil. Então, eu queria aqui estar mostrando a minha página, Radiologia com Didática. Quando forem curtir a página, não se esqueçam de clicarem nessa setinha e adicionar aqui receber notificações, porque o Facebook ele tem sacanagem. Então, assim, mesmo que eu poste uma videoaula ou alguma coisa na página,
provavelmente o Facebook não vai mandar para todo mundo. E assim você não vai ter acesso a todas as novidades que eu vou estar postando na página. Então, a parte 1 fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o básico de raio-x e de tomografia, tá bom? Os conceitos mais básicos e como que funcionam os aparelhos, para que vocês tendam a entender, tá certo? Então, até a próxima aula e eu fico por aqui.